Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Elisângela Abreu. E hoje, 25/6/2021, eu venho compartilhar com os irmãos o nosso devocional de hoje. Devocional esse que eu trago por tema: aprendendo a silenciar-se para ouvir a voz de Deus. Hoje, no mundo atual em que vivemos, nós vivemos em meio a tantos acontecimentos, meus irmãos, que cada dia se torna mais raro, né, a gente ter momento a sós com Deus. Por quê? Porque a todo tempo a gente está ouvindo barulho, né, no nosso trabalho, barulho no trânsito, barulho da TV, barulho do nosso celular, barulho dos nossos filhos, das conversações dos nossos familiares, dos nossos amigos, barulho da música do nosso vizinho, o latido do nosso cachorro ou do cachorro do vizinho, e por aí vai. E quando não bastante ouvimos esses barulhos produzidos de forma natural no mundo, né? Quando não bastasse esse barulho, nós também temos o nosso pensamento que não quer calar e que produz muito barulho, que é a nossa voz interior, né? Essa voz interior, muitas vezes, ela insiste em nos lembrar de acontecimentos passados, se durante a noite de nos lembrar de coisas que vivenciamos durante o dia. E até mesmo essa voz interior nos faz ficar com pensamento sobre o futuro, né? O que vai acontecer no amanhã, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, né? E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, por que produzir tanto barulho, se nós devemos saber que Deus é Deus na nossa vida? E o silêncio, nós podemos observar que ele não está relacionado apenas no barulho exterior que nós ouvimos, mas ele também está relacionado com a nossa voz interior. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar esse estado de barulho, esse estado de barulho constante. Nós precisamos nos silenciar, né? Nós precisamos entender que para ouvir de maneira eficaz, nós precisamos estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz vários exemplos de pessoas que mesmo em meio a tanto barulho, ao caos, elas conseguiram se silenciar para ouvir a voz de Deus. Eu vou citar hoje aqui o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, todos os irmãos conhecem, né, a passagem que relata, né, sobre o que aconteceu na vida do profeta Elias. E existiu um determinado momento na vida do profeta Elias em que ele estava escondido em uma caverna, em que ele estava sozinho, ele estava sem família, ele estava sem amigos, né? E eu imagino que com um barulho interno muito intenso. Por quê? Fruto do que ele tinha acabado de vivenciar, de muitas mortes, e ainda assim também temendo pela sua própria morte. Então eu imagino que ele estava produzindo muito barulho dentro de si, no seu pensamento, né? E por diversas vezes o profeta Elias, ele buscou o Senhor e se lamentou com Deus, mas Deus só falou com ele quando ele estava em silêncio. A palavra do Senhor nos diz em 1 Reis 19, capítulo 19, verso 11 e 12. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Nós podemos observar, meus irmãos, que com certeza este vento, este terremoto, este fogo produziu muito barulho, né? E o profeta Elias estava ouvindo aquele barulho, além do seu barulho interno, né? Do que estava sendo produzido dentro de si. O profeta Elias estava ouvindo aquele barulho. E hoje, trazendo para os nossos dias, nós também ouvimos esse mesmo barulho, né? Talvez não igual o profeta Elias estava vivenciando, um vento, um terremoto, um fogo, né? Mas trazendo para hoje, para os nossos dias, o que seria esse vento forte? O vento forte, ele vem em forma das nossas lutas, né? Das nossas lutas diárias, das nossas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia.
O que seria esse terremoto? O terremoto seria muitas vezes, ele chega na vida das pessoas em forma de luto sobre a família, é como se fosse um terremoto de repente acontecendo ali na sua vida. E o que seria esse fogo? Esse fogo geralmente é tudo isso junto, é as dificuldades, é a morte, é o desemprego, é o sofrimento, é as lutas que a maioria das pessoas enfrentam, né? É um fogo constante. Meu Deus, o que eu vou fazer com uma situação dessa? Isso seria o fogo, né? E essa dificuldade nos faz sentir já literalmente no fogo, cercados por muito barulho das pessoas, se lamentando, contando, né, dizendo que você não vai conseguir vencer aquilo ali, tentando sempre a todo momento relembrando aquela situação, sabe? Então, assim, nós precisamos entender, meus irmãos, que na maioria das vezes, como Deus não estava naquele barulho do vento, do terremoto, do fogo, na maioria das vezes Deus também não está em meio a essas situações. Deus está permitindo, mas Deus não está em meio àquilo ali. Deus não está naquele acontecimento, naquele sofrimento, naquele luto, naquela dificuldade, naquela prova, aquele fogo que você está passando, né? Deus não está em meio àquilo ali. Nós precisamos, né, decidir nos silenciar, né, para poder ouvir a voz de Deus. Nós precisamos conseguir silenciar-se daquele barulho externo, silenciar o nosso barulho interno para poder ouvir o que Deus tem para falar conosco. E se nós fizermos isso, é certo que Deus, assim como falou com o profeta Elias, com uma voz branda, o Senhor também vai falar conosco com uma voz mansa e delicada, né? Então, assim, essa é a palavra que trago para a meditação dos nossos irmãos nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado com cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus continue falando conosco dia após dia, em nome de Jesus.